quando o diabo fala. Texto: Gênesis capítulo 3 versículos 1 ao 6. Introdução: a AIDS tem sido qualificada como a pior peste deste século. Ninguém sabe com certeza qual é sua origem. Uns dizem que escapou de um laboratório de engenharia genética, outros que se origina nos macacos, outros que é o resultado de um vírus mutante. O certo é que é uma enfermidade mortal. Mas sem dúvida existe outro tipo de AIDS. A AIDS espiritual. Sua origem é conhecida e é tão antiga como a humanidade. Não é uma enfermidade, mas já causou a morte de quem está contaminado. Você pode estar perguntando, o que tem a ver AIDS com o tema do sermão quando o diabo fala? Bom, tem a ver com a formação de um acróstico que espero que sirva para recordar que quando o diabo fala, o faz de uma certa maneira e produz um resultado mortal. Quando o diabo fala, o faz de maneira sedutora, inteligente, desafiante, alienante. Tópico 1. Quando o diabo fala, o faz de uma maneira sedutora. Notemos primeiramente que o diabo toma a forma de uma serpente, um animal fascinante. Mas a palavra nos diz o mais astuto de todos. A serpente falou com Eva de maneira que captou a sua atenção. Lhe faz uma pergunta muito sutil. É assim que Deus disse. A forma da pergunta e com toda a segurança no tom de sua voz, despertaram curiosidade na mulher, que em vez de rejeitar uma ação tão fora da ordem natural da criação, um animal falando, trava uma conversação com o diabo. Quando o diabo fala, não o faz como no filme Exorcista, de maneira repulsiva e claramente maligna. Ele fala de maneira sedutora, atraindo seus ouvintes, captando sua atenção, colocando dúvidas contra Deus e sua palavra revelada. Quando o diabo fala em nossos dias, se ouve a sua voz tanto no mundo como na igreja. No mundo, levando o homem a pensar que este é o centro do universo, pensamento humanista. Levando o homem a buscar o Deus verdadeiro nas religiões pseudo-cristãs ou de origem ocultista. Levando o homem à tecnolatria, ao consumismo e ao materialismo que se convertem em seus deuses. O faz mentindo ao dizer que a fonte da felicidade está na realização e conquistas pessoais. Que o mais importante é a família, o trabalho, ou a liberdade. Quando o diabo fala na igreja, o faz torcendo a palavra de Deus, fazendo dela um mero livro de lendas e mitos antigos que contém bons exemplos para imitar. O faz introduzindo falsos profetas no meio do rebanho. Homens e mulheres que dizem ser enviados de Deus, que fazem milagres fabulosos, mas cuja mensagem faz do cristianismo um sistema de possuir bens e riquezas, saúde e bem-estar. Uma mensagem que altera a palavra de Deus e a sã doutrina. Uma mensagem que se centra no sensorial e subjetivo em vez da obediência. O faz negando as doutrinas fundamentais do cristianismo. O faz ocultando o glorioso Evangelho de Jesus Cristo e substituindo o presente da salvação, pela graça mediante Cristo, por um sistema de obras de invenção humana. O faz trocando a adoração a Deus pelo entretenimento dominical. O diabo fala de maneira sedutora em nossos dias. Tens ouvido sua voz? Pior, tens conversado com ele? Cuidado! É mortalmente perigoso. Tópico 2. Quando o diabo fala, o faz de uma maneira inteligente. Notemos que a serpente não emite uma série de sons ou ruídos sem sentido. Tampouco usa uma forma de linguagem incoerente ou incompreensível. Pelo contrário, quando fala com a mulher, o faz de maneira estruturada, premeditada. Expressa ideias e procura alcançar um propósito final. O diabo é inteligente. Influenciados pelas lendas, mitos e o cinema, temos chegado a pensar que o diabo fala com uma voz rouca, profunda, às vezes só faz ruídos, fede a enxofre, tem rabo e chifres, patas de cabra, é feio, etc. Mas a palavra de Deus nos revela algo da sua natureza. Em Ezequiel, há uma descrição do rei de Tiro, a qual alguns comentaristas dizem que faz referência a Satanás. E o apóstolo Paulo escreve aos coríntios que eram assediados por falsos apóstolos, que nos se surpreendessem, pois Satanás mesmo se disfarça em anjo de luz. Ademais, o diabo usa uma linguagem religiosa. Notemos que ele fala de Deus sem negar sua existência. O mesmo ele fez quando tentou a Jesus. Citou o Salmo 91, e Tiago disse: Tu crês que Deus é um? Bem fazes.
Também os demônios creem e estremecem. Não nos confundamos quando alguém diz ser um profeta, mestre, ou enviado de Deus. Pode ser um emissário do diabo quem usa uma linguagem religiosa, mas com um conteúdo herético. O mesmo sucede com práticas de limpas, adivinhos, curandeiros e milagreiros. Todos eles invocam as forças das trevas, e às vezes usam uma linguagem religiosa. Tópico 3. Quando o diabo fala o faz de uma maneira desafiante. Desafia a autoridade divina. O diabo se opõe à verdade revelada, a palavra de Deus. Notemos a forma como a serpente fala sobre o que Deus disse, sua palavra. Gênesis capítulo 3 versículo 1. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Nestes versículos encontramos o caráter do diabo expressado em toda sua magnitude: rebelião e mentira. Desafia a autoridade de Deus semeando dúvidas sobre a veracidade de sua palavra. Tenta fazer Deus parecer um ser egoísta e ambicioso que esconde algo que é bom para o homem. Exagera o que Deus havia dito tentando fazer Deus parecer alguém que exige demasia do homem. Torce as intenções de Deus e as faz parecer más em vez do que realmente eram. Brindar ao homem a oportunidade de expressar seu amor e devoção mediante a obediência. Suplanta a autoridade de Deus colocando sua mentira como a máxima autoridade. Não morrereis, vossos olhos serão abertos. Sereis como Deus. O diabo fala em nossos dias, todos os dias. O faz quando nos diz ao ouvido. A Bíblia não é para ser crida em toda sua extensão. Tem partes que são lendas. Os mandamentos não são para esta época, são coisas do passado. Interpreta a Bíblia do seu jeito. Você tem direito de ser feliz, por isso temos igrejas para gays, adúlteros que se justificam à luz da vida de Davi ou de Salomão, etc. O diabo fala em nossos dias desafiando a autoridade divina. Quando as mulheres procuram ser a cabeça do lar, fazendo caso omisso ao fato de que Deus deu esta responsabilidade ao homem. Quando os filhos se rebelam contra seus pais ignorando o mandamento de honrar pai e mãe. Quando esposos maltratam as suas esposas, ignorando que Cristo nos manda amar a nossas esposas tal como Ele ama a igreja. O diabo fala em nossos dias desafiando a autoridade divina, quando o povo de Deus desconhece e desonra seus pastores ignorando o que Deus manda. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Hebreus capítulo 13 versículo 17. Aqui a palavra pastores inclui também aqueles que Deus colocou como dirigentes na igreja. Tens ouvido a voz do diabo ultimamente? Ele fala de maneira desafiante. Finalmente. Tópico 4. Quando o diabo fala o faz de uma maneira alienante. Quando o homem escutou a voz do diabo no Éden, e obedeceu às suas mentiras, ficou separado, alienado de Deus. Todos conhecemos o resultado da desobediência de Adão e sua mulher. Caíram em pecado e ficaram separados de Deus, tendo afetado toda a raça humana. A AIDS espiritual mostrou todo o seu poder na maldição que sobreveio por causa da desobediência dos nossos primeiros pais. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos capítulo 5 versículo 12. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3 versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Talvez você pense, bom, a mim isso não me afeta. Eu não sou pecador. Tenho uma má notícia para você. Todos nascemos afetados pela AIDS espiritual. Isso é mortos espiritualmente, em inimizade contra Deus, ao ponto de Jesus dizer é necessário nascer de novo, espiritualmente. Mas tenho também uma boa notícia. Esta se encontra na promessa que Deus fez ao diabo no Éden. Gênesis capítulo 3 versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre tua descendência e a sua descendência.
esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a solução de um Deus cheio de misericórdia. Ele faz a primeira promessa de um Salvador que tem poder para vencer o diabo. Aquele que nasceria de uma mulher, de uma virgem, de maneira milagrosa. Quando Isaías recebeu a revelação sobre este fato, escreveu: Eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías capítulo 7 versículo 14. E mais tarde, quando chegou o tempo do nascimento de Jesus, Mateus narra o seguinte: Mateus capítulo 1 versículos 18 e 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque lhe salvará o seu povo dos seus pecados. Conclusão: pastor, então o que eu devo fazer? A resposta nos dá o próprio Senhor Jesus Cristo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11 versículo 28. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10 versículo 9 e 10. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João capítulo 3 versículo 36. Crê em Jesus Cristo como seu Salvador? Talvez nunca lhe entregou a sua vida de uma maneira consciente. Deseja fazê-lo hoje? Exemplo de Paulo e Silas com o carcereiro de Filipos. Atos capítulo 16 versículo 25 ao 34. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém. Mais uma produção.